Setembro Amarelo e a campanha sobre a prevenção ao suicídio. É sobre isso que a gente vai falar hoje no programa Vivência. Oi pessoal, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao programa Vivências. Eu espero que você esteja bem. Mais uma semana aqui no nosso momento terapêutico, não é? Aí na sua casa, entrando no seu lar. Muito obrigada por você estar aqui comigo e conosco hoje, porque eu tenho uma entrevistada muito especial hoje para a gente falar sobre Setembro Amarelo, sobre a campanha da prevenção ao suicídio. Tem muita coisa interessante para a gente falar sobre essa campanha, então fique aqui, tá? Não fique pensando, ai meu Deus, vai falar sobre isso de novo. Não, fique aqui, porque a gente tem muita coisa importante para conversar com você sobre saúde mental como um todo, tá? Eu espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Quero te agradecer por você estar aqui comigo mais uma semana. Hoje a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, sobre campanha da prevenção ao suicídio, com uma pessoa muito especial, com uma pessoa que tem muito conhecimento sobre essa temática. E eu vou apresentar ela agora para vocês, a Gabi Dissner. Ela é psicóloga e pedagoga, mestre em psicologia do desenvolvimento. Ela está especializando em suicidologia, especialista em saúde mental e atenção psicossocial, especialista em psicologia hospitalar. Ela presta atendimento clínico aqui em Marília e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre todo esse fenômeno e esse movimento que a gente precisa ficar atento o ano todo. Gabi, seja muito bem-vinda ao programa Vivências. Obrigada, Dani, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Que bom que você está aqui. E você é uma estudiosa, né, do fenômeno do suicídio, estudiosa dessas campanhas e tudo mais. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente agora, para introduzir, né, essa temática, explicasse um pouquinho para a gente por que Setembro Amarelo, de onde vem, né, essa campanha, por que setembro, explicasse um pouquinho para a gente os porquês, né, dessa campanha acontecer em setembro, por favor, Gabi. Então, o Setembro Amarelo, ele é uma campanha que ele, assim, se inspirou, ela é uma campanha recente no Brasil, né, se a gente for pensar, comparado ao resto do mundo, né, ela ganha evidência ali em 2015, né? Mas ela surge mundialmente em 1994 com a morte, né, por suicídio de um jovem de 17 anos. E ele tinha um carro amarelo, né, por isso a cor, né, o amarelo. E a família desse jovem procurou fazer uma ação mesmo motivacional, né, onde eles distribuíram cartões. A intenção era que esses cartões fossem repassados, onde eles colocavam mensagens motivacionais e também desabafavam a dor deles de enlutados, né? Perder um filho ali para a questão do suicídio. E essa campanha começou a ter bons resultados, né? As pessoas começaram a se conscientizar, a prestar apoio a esses pais, né, e a conversar sobre suicídio, que é ainda um tema muito tabu. Imagina em 1994, né? Até hoje a gente se depara aí com tabus, com estigmas, e a campanha ganhou força em 2015 com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que eles traziam uma proposta também de estar acolhendo, de estar olhando para a vida das pessoas em sofrimento extremo. Muito bem, então essa questão da fitinha amarela, essa questão, né, do Setembro Amarelo, do porquê, tem todo um porquê, né, gente? Tem toda uma história por trás disso e todo um objetivo, não é? A gente até estava conversando aqui nos bastidores sobre a questão de algumas coisas muito soltas que as pessoas acabam fazendo, né? E muito superficiais, né? A gente conversa bastante aqui no programa Vivências sobre a superficialidade, tanto das relações, quanto da saúde mental também, quanto da importância com o outro e conosco também. Então é importante a gente entender que a campanha teve um início extremamente doloroso e ressignificou essa dor de alguma forma, né?
E aí você falou um pouquinho, Gabi, da CVV. A CVV, ela é uma rede de apoio aqui para as pessoas. Como que funciona a CVV? O que é a CVV, assim, para as pessoas entenderem melhor? O CVV, né, ele propõe informações para as pessoas como se fosse um plantão, né? Essas pessoas muitas vezes não têm necessariamente a formação em psicologia, mas elas passam por o treinamento e é o que a gente tem, no sentido assim, de algo que acolhe aquela pessoa que está em risco de suicídio ou que está sofrendo por isso a qualquer momento. Você pode ligar lá, 3 horas da manhã, vai ter alguém que foi treinado para ouvir, né, e acolher esse sofrimento e direcionar. Então tem um propósito, sim, de valorizar a vida, mas olhar para a vida, né, de quem está sofrendo e propor, né, essas pessoas têm algum treinamento para propor situações que acolham, né, que acolham esse sofrimento. Então o slogan, né, de valorização da vida vem de um olhar cuidadoso, seria o propósito do CVV. E o CVV, gente, Centro de Valorização da Vida, para você ter acesso, você liga gratuitamente no 188 e você tem acesso, como a Gabi falou, 24 horas, o horário que você precisar. Porque o que a gente pensa e a gente estuda, e a Gabi vai falar melhor sobre isso, porque ela estuda bastante essa questão do luto, do suicídio e tudo mais, a gente percebe que as pessoas elas precisam falar das suas dores, né? Elas precisam valorizar e validar as suas dores. E muitas vezes, quando a gente vê alguma campanha mais solta, e a Gabi também vai falar sobre isso, alguma coisa mais somente pontual, não dá tempo, as pessoas não dão tempo para as outras pessoas que estão passando por esse sofrimento falar das suas dores. Porque não é simplesmente a gente valorizar a vida, olhar para a vida e tá tudo bem e vamos viver, sendo que às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade muito grande. Então, a ideia é a gente ter rede de apoio. Ai, Ana, mas eu não tenho ninguém, né? Eu não tenho ninguém em casa que pode me ouvir. Eu não tenho condições de fazer terapia semanal. A gente já conversou sobre isso aqui, né? A gente sabe sobre isso. A gente entende as dificuldades. Então você pode ligar no CVV 188, entrar em contato com pessoas treinadas para te ouvir sem julgamento e com uma escuta ativa. Nesse sentido é importante o que a Gabi trouxe. E Gabi, me fala mais um pouquinho, inclusive a gente já está entrando nesse assunto, sobre essa questão da campanha mais solta, né? A gente estava falando sobre isso, da campanha mais pontual, da campanha mais solta, e o que a gente precisava olhar de fato para a campanha do Setembro Amarelo. Bom, até nesse ano, esse assunto é um assunto que vem sendo muito discutido pelos profissionais de suicidologia, né? Justamente porque a campanha, ela passou a ter, né, às vezes algumas intervenções, um olhar um pouco simplista em relação ao suicídio. E o suicídio é uma questão complexa, né? O suicídio ele é multifatorial, então as ações precisam ser articuladas em várias esferas, né? A gente pensa aí em questão de saúde pública, clínica, escola, precisa estar ali compondo toda a nossa sociedade, né? Então, por ser multifatorial, ele precisa de ações estruturadas, complexas, em várias esferas. E às vezes a campanha, quando ela vem muito solta, né? Às vezes tem melhor intenção, né? Por quem faz. Mas perde um pouco o sentido para o público-alvo dessa campanha, né? Porque se a gente for parar para pensar que essa campanha ela foi atrelada ali, né, no mês de setembro. No mês de setembro, o que a gente tem? Dia 10, que é o mês de prevenção do suicídio, né? Dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E o que acontece? O Setembro Amarelo vem, né, com um propósito, mas a gente esquece às vezes de pensar no público-alvo, que são essas pessoas que estão em sofrimento extremo, os sobreviventes, né, que são as pessoas que tentaram um suicídio e sobreviveram, e também os enlutados, que eu acho que é um público bem esquecido no Setembro Amarelo, né? Não só no Setembro Amarelo, na verdade é na sociedade. Acho que o Setembro Amarelo comunica, né, como a sociedade lida ainda em relação ao suicídio, e o enlutado por suicídio, ele é uma pessoa que pode estar no grupo de risco, né? E enlutado a gente pensa só em quem tem vínculo estreito? Não necessariamente. O profissional, por exemplo, que lida diretamente, né, com a questão do suicídio, ele também pode ser um enlutado. Pode, não, ele é, né, um enlutado. A pessoa que foi impactada, que presenciou um suicídio, ainda que não conheça aquela pessoa, né, não tem um vínculo estreito, essa pessoa pode, né, sofrer impactos e, de repente, não ter um olhar, né, para esse público-alvo nessas campanhas. Então, é importante a gente alcançar, a gente saber, né, de onde veio
de onde vem essa história, por que Setembro Amarelo, né? Mas pensar principalmente que existe um público-alvo ali que a gente precisa olhar. E muitas vezes a campanha se perde porque a gente fala em promoção de saúde mental, mas a gente esquece, né, que a gente está falando também de um aspecto relacionado, né, diretamente à prevenção do suicídio, que é um sofrimento extremo. Às vezes é um público-alvo que precisa de muita articulação, né, para ele ser acolhido e atendido. É super interessante porque a gente fala com vocês, a gente não sabe, na verdade, quem é você que está assistindo a gente, né? A gente não sabe se você faz parte aí de uma grande empresa que está pensando ou que já está fazendo uma ação de Setembro Amarelo na sua empresa. A gente não sabe se você perdeu alguém por suicídio, a gente não sabe se você está pensando, tem ideações, já teve tentativas e tudo mais. O que a gente quer falar para vocês é que saúde mental se fala todos os dias. Saúde mental, olhar para você, olhar para os seus sentimentos, validar os seus sentimentos e procurar ajuda não tem data, não tem mês. Né? Eu acho que a gente estava até conversando de diluir o Setembro Amarelo nos 12 meses, para a gente olhar para a nossa saúde mental como algo de todos os dias mesmo, né? Porque não só o suicídio, mas qualquer outra psicopatologia ou qualquer outra dificuldade da vida não escolhe um mês para chegar, não escolhe uma data para chegar. Então a gente precisa entender que todos nós, eu, Ana, psicóloga, Gabi, psicóloga, você que não é psicólogo, você que é psiquiatra, enfim, todos nós estamos suscetíveis a ter alguma dificuldade muito séria, a desenvolver uma psicopatologia. Então todos nós precisamos falar e cuidar, e é a ideia do programa Vivências aqui, a gente ter esse espaço e esse tempo para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental, sobre se cuidar, se olhar, se validar, dar nomes às suas emoções, entender o que está acontecendo com você, procurar ajuda e procurar rede de apoio. Antes da gente falar um pouco da rede de apoio, eu queria só que a Gabi pincelasse um pouco sobre fatores de risco, né? Porque às vezes você está assim, perto, né, de fatores de risco para uma depressão ou para uma ansiedade ou até mesmo para esse fenômeno do suicídio, você não está nem entendendo o que está acontecendo. Então é muito importante a gente se observar. Estava conversando com uma pessoa super especial hoje e a gente estava falando sobre desregulação emocional, né? E ela virou para mim e falou assim: Ana, eu tenho dificuldade de falar sobre desregulação emocional porque dá a impressão que eu sou desequilibrada. Olha isso, gente. Olha como que é pejorativo tudo, né? Então, como que as pessoas acabam impedindo as outras de se cuidar por tratar de uma forma tão simplista as coisas. Então, a gente precisa olhar para isso. Então, Gabi, dá uma pincelada nos fatores de risco, para eu me cuidar, para você se cuidar, para todos nós nos cuidarmos em relação ao fenômeno do suicídio, por favor. Então, eu achei muito importante a sua fala agora, né? Quando você traz o cuidado com a saúde mental, que ele precisa realmente ser cuidado o ano todo, né? Não só no mês de setembro. O mês de setembro é um mês que a gente usa ali porque existe um movimento de conscientização, mas essa conscientização ela precisa ocorrer o ano todo, né? E o cuidado com a saúde mental, ele também muitas vezes é um tabu, né, para a pessoa que passa qualquer questão relacionada à saúde mental. E quando a gente fala em suicídio, a gente fica ali, né, fatores de risco. E gente, pode ser um fator de risco a pessoa ter um transtorno, mas não necessariamente a única pessoa que corre um risco de suicídio tem um transtorno. Existem muitas questões, né, que podem abalar a saúde mental dela, ainda que ela não tenha um transtorno. Se a gente fala aqui, né, de pessoas, por exemplo, que passam fome, que estão em condições de extremo sofrimento, que passam por um rompimento de vínculo extremo, né? Perdem ali alguém num relacionamento, uma pessoa, por exemplo, que perde o emprego, né? São tantas questões que podem desencadear sofrimento extremo, né? E são tantos fatores se relacionando junto, por isso que é importante a gente, quando fala em suicídio, entender os multifatores, né? E quando a gente cuida, né, de todos esses elementos, né, quando a gente olha para o grupo de risco, né, para os fatores de risco que podem colocar uma pessoa em grupo de risco e tem esse cuidado o ano todo a gente tem algo ali muito efetivo, né, falando em prevenção do suicídio. Então, alguns fatores de risco, tá, gente? Mas não quer dizer que quem não tá, né, quem está nesse fator de risco necessariamente vai pensar em suicídio. Isso muda, isso não pesa de igual para igual.
Mas alguns fatores de risco, os transtornos psiquiátricos, né, quando não tratados, né, podem, ou até em tratamento, pode trazer ali, né, uma vulnerabilidade para aquela pessoa. Para o público adolescente, né, se fala muito em vulnerabilidade quando a gente vê a questão de violências, a pessoa que é exposta a alguma violência, adolescentes, mas não somente, né, pessoas expostas a situações de violência, isso é um grupo, isso, né, é um fator de risco. A dependência química, né, a exposição a álcool e drogas, pessoas muito jovens expostas, né, a álcool e drogas. De repente, existem fatores de risco, às vezes até na família, quando a família é desestruturada ou precisa daquele apoio, né? Você imagina ali, eu que lido muito com o público infantil, adolescente também, né? Quando a família também precisa desse apoio, quando a gente olha para o adolescente, para a criança, a gente olha para o fator de risco, né, de toda a família, né? Porque pode ter ali um pai em vulnerabilidade, uma mãe em vulnerabilidade, e a gente tem um adolescente também naquele, né? Para os idosos existe muito fator de risco para o público idoso, porque às vezes tem a questão do isolamento, tem questão de aposentadoria, né? Desemprego, já falei. Falei do desemprego, isolamento social, né? Pessoas que não pertencem às vezes a alguma comunidade de apoio, né? E se sentem isoladas, desamparadas. Então, são muitos fatores, né, que podem colocar a pessoa em risco, mas eles pesam diferente, né, para cada pessoa. E é tão interessante que a Gabi colocou, porque a gente não padroniza, né? A gente tem estudado dentro da terapia cognitivo comportamental a questão do contexto, né, hoje, né, da terapia contextual, o quanto que a gente precisa olhar a pessoa biopsicossocial e espiritual. Hoje a OMS olha para a gente dessa forma. Nós somos seres biopsicossocial, espiritual e a espiritualidade conforme a orientação de cada um. Então a gente precisa olhar esse indivíduo dentro de um contexto, né? Então o que pode ser fator de risco para mim, não necessariamente é fator de risco para você. Então é interessante você olhar para isso e é interessante buscar ajuda, né? É interessante a gente discutir mais sobre isso. Eu penso, gente, bem a verdade, eu penso que a gente tinha que fazer mais rodas de conversa. Eu acho que a gente precisaria voltar para aquele tempo onde a gente tinha os nossos amigos, pessoas próximas, para a gente conversar, para a gente falar das nossas coisas, falar do nosso dia a dia. Né? Se você olhar hoje, agora o programa está passando terça-feira, né, a partir das 20 horas, então agora à noite, você se lembra de ter perguntado como foi o dia de alguém hoje? Pode não ter sido aí da sua família ou de alguém, ser preocupado com o dia de alguém, ou alguém se preocupou com o seu dia para saber como foi, o que aconteceu, né? Ou a gente não tem mais tempo para isso, ou a gente não tem mais hábito, né? Talvez os nossos hábitos mudaram, talvez os nossos comportamentos, né, tiveram aí um boom da contemporaneidade e talvez o avanço da tecnologia, da contemporaneidade e tudo mais, nos afastou uns dos outros. E nós somos seres sociais que vivemos em comunidade e nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos falar, nós precisamos ouvir, nós precisamos nos conectar e muitas vezes não é por uma tela. Eu sou muito grata por estar aqui dentro da sua casa, tomando um café com você aqui, pela televisão, pelo YouTube, mas acho que a gente precisa se ver, se sentir, né? Eu acho que a gente precisa sentar perto, a gente precisa investir tempo, porque o falar é organizador. Falar das nossas dores, dos nossos sofrimentos e ter um lugar de acolhimento, de escuta ativa, é organizador. Né? Então, entendam que é fator de risco para mim, não necessariamente é fator de risco para você, mas esteja atento a esses movimentos de isolamento, de tristeza, de desânimo, de desesperança. Né? Esteja atento se você está deslocando aí alguma coisa de alguma angústia, ou seja na comida, ou seja em bebida, ou seja em drogas, enfim. Né? Perceba se você está usando algum tipo de comportamento compensatório para resolver os seus problemas, perceba se você está colocando por debaixo do tapete algumas coisas, porque pode ser a porta de entrada para sofrimento. É a porta de entrada para suicídio? Eu não posso dizer isso, mas é a porta de entrada para sofrimento. E o sofrimento é uma porta de entrada para a desesperança, né? Para esses pensamentos de que as coisas não valem a pena mais. Mas agora a gente vai falar sobre fatores de proteção, que é o sentido que, como que a gente consegue
dar um novo significado para as coisas, né? Porque a gente precisa ficar atento, mas como que a gente consegue, então, ir ressignificando as nossas dores, os nossos sofrimentos, que todos nós temos todos os dias. Eu falei um pouquinho aqui, mas a Gabi tem várias dicas para dar para adolescente, para jovem, para o pessoal de Marília, para o pessoal aí que está antenado online. Gabi, fala um pouquinho de fator de proteção para a gente. Assim como os fatores de risco a gente falou, né? Foi importante a Dani pontuar que alguns fatores de risco podem não ser, né, para você um fator de risco e para mim ser, né, é diferente de pessoa para pessoa, o fator de proteção também, né, já ouvi, né, olha, um fator de proteção, uma família, né, depende, né, para algumas pessoas família pode ser fator de proteção, né, a família está próxima, consegue, para algumas pessoas a família pode justamente, né, ser fator de risco, a gente não conhece, mesma coisa as comunidades onde essa pessoa vive, né. Então, a primeira coisa que eu acho que é um fator de proteção é a rede de apoio, né? E essa rede de apoio, ela pode ou não estar nos diversos cenários que essa pessoa, né, passa. Pode ter alguém no trabalho que pode ser rede de apoio? Pode, né? Se essa pessoa estiver passando por um sofrimento, ela tiver apoio dos colegas de trabalho, isso é um fator de proteção. Se ela estiver dentro da religião que ela vai, né, um grupo que a acolhe, que a apoia, ela falou dos laços aqui, né, da importância dos laços, né, de ter, eu acho que é isso, é o fator de proteção. Se essa pessoa está dentro da universidade, mas essa universidade acolhe, né, ela, em um momento que ela está passando por alguma dificuldade, né, mesma coisa as dificuldades escolares, né, que podem inclusive ser fator de risco também para, né, mas se essa pessoa dentro de uma universidade, dentro de uma comunidade religiosa, dentro do trabalho dela, enfim, nos cenários onde ela passa, ela tiver rede de apoio, né, a gente tem que ir atrás disso quando a gente vê alguém em risco. Quem é a rede de apoio? E uma coisa que, gente, parece clichê, mas a terapia ajuda muito, né? O acompanhamento com um profissional que está ali, que se especializou e pode cuidar, né, da questão da saúde mental, é essencial para quem está em sofrimento extremo. E é bem interessante, gente, porque a gente está falando aqui para o pessoal de Marília, mas a gente atinge a região toda e eu fico muito feliz de onde a gente está chegando. Mas eu, marilhense, vou falar com o povo de Marília aqui. Aqui em Marília a gente tem um grupo de prevenção ao suicídio, que a Gabi faz parte e que a gente pode contar com essas pessoas em diversos momentos, né? Para pessoas que estão em sofrimento psíquico e já tentaram ou pensaram, tem ideação e tudo mais, para pessoas que vivenciaram situações assim, para pessoas enlutadas. Por favor, Gabi, fale um pouquinho do grupo de prevenção ao suicídio que a gente tem aqui em Marília. Então, o nosso grupo, ele é coordenado pela Luciana Randa, né? É interessante falar, porque lá atrás, né, quando eu tive uma perda por suicídio de uma amiga, foi a palestra da Lu, né, que eu vi. Teve uma ação, né, na universidade, onde trouxeram uma palestra, eu me senti muito acolhida, eu gosto muito de contar essa história, porque muito do que ela falou ali na palestra eu nunca tinha nem visto, mesmo sendo formada em psicologia. Gente, isso é uma coisa que a gente precisa pontuar, né? Mesmo os psicólogos, eu que me formei faz tempo, às vezes existe uma falha na formação para falar desse tema, né? Um tema ainda, por isso que eu falo, tem transformado, a gente tem olhado para isso, por isso que eu estou achando super importante, né, a Dani abrir esse canal para a gente falar sobre isso, porque ainda tem muito, né, o que a gente pode fazer na formação do profissional, né, que lida com questões de saúde mental, como psicólogos, psiquiatras, mas não somente, né? Todo profissional pode ter esse conhecimento acerca, né, desse assunto, que na verdade ele é um assunto que engloba tudo, né? Existe o grupo, né, que a gente estava falando, né, o grupo de apoio, que é um grupo de prevenção ao suicídio aqui em Marília, que você pode entrar em contato e você pode ter acesso a esse suporte que as pessoas tanto precisam nesse momento, né? Então, Gabi, fala um pouquinho do grupo de prevenção ao suicídio pra gente. Então, o grupo tem a Luciana Randa, é coordenado por ela, e tem os integrantes, né, que ela capacita esses profissionais para lidar com questões do suicídio. Então, é um profissional, né, muitas vezes, que nem eu falei anteriormente, esse profissional não teve alguma formação em intervenção no suicídio. O grupo capacita esses profissionais. E são pessoas que, uma maioria deles são psicólogos, mas também temos assistente social. E eles ofertam, né, um atendimento psicológico a preço social,
né? Então, pessoas que às vezes não conseguem um canal rápido, né, para atendimento psicológico, esse grupo oferece, né, para essas pessoas que estão enlutadas ou estão, né, sofrendo alguma questão relacionada ao suicídio, o grupo oferta atendimento psicológico para essas pessoas. É tão interessante, gente, que é importante a gente vai deixar aqui no GC para vocês, o Instagram do grupo, o telefone contato do Grupo de Prevenção ao Suicídio aqui de Marília, para você ter acesso, para você entrar em contato, para você tirar dúvidas. É importante que eles trabalham com valor social, então a ideia é para agregar e para poder levar saúde mental, acolhimento e levar também esse cuidado nesse momento tão difícil para a maioria das pessoas que tiverem acesso, né, a essa situação. Então aqui em Marília a gente tem o grupo e também a Gabi estava falando sobre alguns grupos também, alguns sites. Gabi, eu queria que você falasse, que eu achei super interessante, para você que é adolescente, jovem, também está super antenado aí no online. A gente tem algumas plataformas que podem ajudar você. Gabi, fala um pouquinho dessas plataformas. Existe uma plataforma muito interessante para você que tem ali na faixa etária dos 14 aos 25 anos, que é o Pode Falar, né? Você vai comunicar ali por escrito o que tem acontecido, o que você tem sentido, e esse serviço te encaminha, né, para atendimentos de suporte. Temos também o Mapa Saúde Mental, né? Então, por exemplo, você que está em Marília, mas você conhece alguém que não consegue chegar, por exemplo, aqui em Marília, ter atendimento com um grupo, né? Você pode indicar o Mapa Saúde Mental, porque o Mapa Saúde Mental é no Brasil todo, e ali você pode identificar, né, onde tem perto de você algum serviço de saúde mental que possa te acolher. Existem também grupos, né, de acolhimento a enlutados, a Abrases, né, é um grupo que tem crescido muito. Existe um Instagram também, Pós-Venção do Suicídio, que também acolhe, né, pessoas enlutadas pelo suicídio. Então tem aí esse canal também, né? A gente falou do CVV, mas também existe esses outros canais que oferecem o suporte para a pessoa que pode estar precisando. E aqui, gente, no programa, a gente tem esse intuito mesmo, né? De falar para você tudo que você pode procurar de ajuda, os canais que você pode procurar de ajuda, né? A Gabi vai deixar depois aqui o Instagram dela, um contato também se você precisar e quiser falar com ela. A Gabi faz atendimentos clínicos também, ela está se especializando em suicidologia, então assim, é uma pessoa com bastante formação dentro desse contexto, porque eu acho que é importante a gente procurar pessoas que estudam esse fenômeno, né, para nos ajudar nessa situação. Então, eu espero assim que você consiga entender, em primeiro lugar, que o sofrimento chega para todo mundo, né? Esse e outros sofrimentos chegam para todo mundo. E que não é uma palavra ou uma frase solta que vai mudar alguma coisa. Eu estava até conversando com algumas pessoas, que a gente foi fazer uma roda de conversa também aqui em Marília, e a diferença, né, de um pensamento positivo com a diferença de você evidenciar situações. Pensamento positivo é superficial, vai dar certo, você é capaz, e aí não tem uma evidência disso. Então, quando a gente procura evidência, né, de capacidade, evidência de autoestima, evidência de experiências que você viveu, que você consegue fazer tal coisa, ou que você é capaz, fixa mais esse aprendizado e fixa mais essa possibilidade de você se comportar congruentemente ao seu pensamento, né? Então a gente tem muitos movimentos hoje, gente, isso é muito importante a gente falar, muitos movimentos que tratam questões complexas de formas superficiais, né? E é assim, eu tenho que fazer uma ação do Setembro Amarelo, check, fizemos a ação. E não é assim que funciona. A gente precisa tratar de uma forma complexa os problemas complexos, né? As nossas relações a gente precisa tratar com profundidade. Então acho que é importante a gente olhar para isso. Não é na superficialidade, né? Não é no feito melhor que bem feito. Muitas coisas a gente vai fazendo mesmo e vai aprendendo no desenvolvimento, mas muitas coisas a gente precisa ir se aprofundando. A gente precisa ir olhando para, de fato, onde está o centro do problema e onde que está o público-alvo, como a Gabi trouxe, né? Então, hoje, o programa ele traz essa ideia para você olhar para o seu sofrimento de uma forma muito verdadeira,
para você entender que não é um sofrimento pontual, é um sofrimento complexo, é um sofrimento profundo, e para você entender que existem canais que querem te ajudar 12 meses por ano, que não querem te ajudar só em setembro, querem te ajudar assim, te acompanhar e fazer com que você fique bem, ressignifique suas dores e que possa ser um propagador também de ressignificados de sofrimento. Eu quero agradecer muito, Gabi, você de ter vindo aqui, de você ter falado aqui da sua experiência, tudo. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí final para o pessoal sobre você, sobre como te procurarem, como te acharem e a mensagem que você deixa pra gente. Dani, ainda só mais uma coisinha antes de encerrar, né, que a gente conversou. Existe um passo a passo, né, que uma amiga, uma colega aí de profissão que está se especializando comigo, que ela desenvolveu para quem pode estar preocupado, percebendo alguém em risco e não sabe como ajudar, né? Acho que como você disse, a gente não sabe o público que pode estar ali atrás, né? Mas pode ter alguém nessa situação. E é importante, né? Ela desenvolveu um passo a passo, eu consigo descrever ele rapidinho, que seria o primeiro passo é você se perceber diante da situação, né? Porque isso me veio à tona quando você falou das evidências, né? A gente se percebe diante da situação de alguém em sofrimento e muitas vezes a gente não consegue ajudar, né? Não se reconhece uma pessoa capacitada ou a gente se desespera e tudo bem. É importante a gente olhar mesmo para isso, né? Porque isso pode demandar na gente muitas mobilizações, muitas angústias e a gente pode não admitir que a gente não sabe, né, como ajudar aquela pessoa. Então, o primeiro passo que ela fala quando a gente está com alguém, né, em situação de risco, é a gente se perceber, tentar anotar o que aquilo gera na gente, né? E o segundo passo que ela leva a gente a pensar, que já ajuda muito, é a gente entender que não é sobre a gente. Porque a tendência, quando a gente vê alguém que a gente se importa em risco, é a gente se colocar ali, né, fazendo inferências como: eu vou sofrer se você fizer isso, olha pra mim. Ou então, como você pode estar falando uma coisa dessa? Como que eu fico nisso? E aí a gente esquece, né, de validar, que é uma coisa que você trouxe, né, que as pessoas querem validação do sofrimento delas. Elas querem esse acolhimento. Então, a partir do momento em que a gente entende que aquilo não é sobre a gente consegue escutar. Escutar, somente ouvir. E aí a pessoa vai trazer as motivações dela, né? Vai trazer o que está levando. E lembrar sempre, né? O que é risco para mim, o que dói em mim pode... Às vezes você pode olhar e achar que aquilo para você não é para tanto, né? Mas a gente não sabe tudo que pode estar por trás na outra pessoa. Então, validar esse sofrimento. E muitas vezes o sofrimento que vai vir, você vai ver que é um sofrimento realmente que às vezes você não tem nem respostas ali no momento, né? Tipo, não tem uma solução fácil quando existe tanto sofrimento, quando pessoas estão em sofrimentos tão intensos que englobam tantos fatores ali. Mas você pode validar, você pode dizer que entende, que compreende que essa pessoa está sofrendo, que essa pessoa pode estar considerando essa saída para a vida dela. Mas você pode propor também que ainda existem coisas que a gente pode fazer, né, antes. E aí é o momento mais importante, que é o do encaminhamento, né? O encaminhamento, você pode encaminhar para um profissional de saúde, né? Se a pessoa, você pode ir até, se oferecer para ir até essa pessoa, ir com essa pessoa até um serviço de atendimento. A gente não sabe até em que etapa pode estar, mas se a crise estiver muito forte, você pode levar ela para uma emergência, né? Ter esse acolhimento, ajudar ali a identificar qual é a rede de apoio dessa pessoa. E aí a gente sempre lembrando, né, que a rede de apoio pode ser rede de apoio para um e pode não ser para outro, mas a gente tentar identificar onde essa pessoa tem essa rede de apoio e principalmente o cuidado, né, com o profissional especializado para estar ali acompanhando essa pessoa, porque é muito importante esse acompanhamento. Muito legal, gente. Então preste bastante atenção nesse passo a passo, né? Não personalize e entenda essas possibilidades que a gente tem, porque às vezes as pessoas falam: mas eu não sou profissional de saúde mental, né? Não é minha responsabilidade, ou então eu não sei o que fazer. Gabi deixou aí um passo a passo para a gente seguir. Gabi, deixa aí seu Instagram, deixa seu telefone, se as pessoas quiserem entrar em contato com você. Bom, o meu telefone é o 14 98141 2142 e eu tenho o Instagram, que é o espaço.solicitude, né, que é onde a gente está fazendo, a gente pode ter contato com vocês podem nos procurar, tirar dúvida. O Espaço Solicitude, ele também tem outra psicóloga que também tem muita experiência aí com luto, com crises.
Então, tendo alguma dúvida ou querendo procurar a gente, pode procurar por esse canal. E esse passo a passo quem propôs. Vou trazer um outro canal aqui que é muito importante, que é o Espaço Amarelo, que é da Raíssa Lima, né? Lá ela propõe muito material para a rede de apoio, né? E também para capacitação de profissionais. Então, se você é profissional de psicologia ou da área da saúde mental e quer entender um pouco mais, né, como se capacitar para intervir em situações de crise, de sofrimentos extremos, o Espaço Amarelo tem essa formação. E tem também um rico material de suporte, né, para a rede de apoio. Muito legal. Eu quero te agradecer muito, Gabi, por estar aqui no programa Vivências, trazendo tanta coisa importante, tanto conceito, tanta coisa nova, né, tanta possibilidade dentro aí da prevenção ao suicídio. Quero agradecer você que está nos assistindo. Muito obrigada por estar aqui conosco, eu espero que você fique bem. Você pode entrar em contato conosco aqui pela TV, você pode entrar em contato comigo no @psicóloga Ana Gláucia Lima. E eu quero dizer que nós estamos juntos, né? Que a gente precisa estar junto e que você tenha esse apoio, procure a rede de apoio, procure pessoas próximas de você, procure ajuda para que a gente consiga vencer o fenômeno do sofrimento em si, sabe? Que a gente consiga lidar com o fenômeno do sofrimento psíquico. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Quero dizer que a gente está sempre aqui às terças-feiras, a partir das 20 horas. E quero agradecer a Via d'Água Distribuidora, que é uma empresa que nos patrocina e nos apoia para estar aqui. Se você precisa da sua água na sua casa, ligue 998906724. O pessoal está disposto para te atender. Fique bem, espero que você fique bem e a gente está junto, tá? Estamos aqui nas telinhas, mas a gente está junto. Grande beijo para você e a gente se vê semana que vem.